Oi pessoal, muito bom dia. Sou João Vitor Meirelles, professor João Vitor Meirelles. Hoje nós iniciamos nosso assunto de Idade Moderna, dando continuidade às nossas aulas presenciais. Sei que é um período difícil, ter que estar em casa resguardado, mas a educação não pode parar e a gente tem que continuar com o nosso assunto. Preparei aqui alguns slides para vocês sobre o período conhecido como Idade Moderna. Então a gente vai passar por esse período, fazer uma assimilação de o que foi e o que esse período trouxe para nós de mudanças. E posteriormente eu vou estar enviando atividades para vocês estarem fazendo sobre esse período aqui, sobre essas aulas, tá certo? Então vamos avançar. Nós vamos tratar 4 tópicos inicialmente sobre esse período. Nossa aula de hoje vamos abordar as mudanças na Europa feudal, que é antes desse período moderno chegar, e também o Renascimento e o Humanismo, que é já dentro do período de modernidade. Aqui. A gente vai tratar primeiramente as mudanças na Europa feudal. Então é importante para o aluno assimilar a mudança de um processo, que era o da Europa feudal, que era mais voltado para o trabalho no campo, e da chegada da modernidade, da Idade Moderna em si. Esse nome, Idade Moderna, nós temos que prestar atenção que é um nome tratado tradicionalmente para que haja divisões desses períodos históricos, mas não necessariamente a Idade Média acabou e já foi passando para a Idade Moderna. Isso foi um processo que a gente vai começar a entender. Então vamos lá. Por todo o período conhecido como Idade Média, tivemos grandes características que predominavam naquela sociedade, como o poder centralizado na mão da Igreja Católica e um modo de produção feudal, que é o trabalho no campo. Na política, tínhamos as classes predominantes, que eram camponeses, cavaleiros e sacerdotes da Igreja Católica. Então, na Idade Média, pessoal, nós tínhamos a Igreja Católica dominando toda a Europa. E não só dominando a política, mas dominando também as vidas das pessoas. A sociedade era totalmente desigual nesse período. Nós tínhamos 3 classes na Idade Média. Nós tínhamos os camponeses, que trabalhavam, os cavaleiros, que guerreavam, e os sacerdotes da Igreja Católica, que oravam. A partir do século XI, temos grandes mudanças na estrutura da sociedade europeia, que é a sociedade feudal, no caso. Temos uma série de movimentos no campo da cultura, no campo religioso e também no campo político. Quando a gente vai falar de Idade Moderna, é importante a gente abordar 3 mudanças que vão acontecer, que é no campo cultural, com o movimento renascentista, no campo político, que a Igreja Católica vai sair um pouco de cena, e vai entrar em cena os monarcas, os reis, que são os absolutistas, e também no campo religioso com a Reforma Protestante. Esse período, posteriormente a essas mudanças, vai ser conhecido com o nosso assunto, a Idade Moderna. Nesse período de mudança na Europa feudal, a gente tem grandes invenções científicas que vão ajudar no avanço do campo e na medicina. Antes da Idade Moderna chegar de fato, temos uma série de mudanças na Europa feudal. Como eu falei, a expansão das áreas de cultivo, a inovação das técnicas no campo da criação de ferramentas para ajudar no trabalho no campo. Então, o ser humano criou várias ferramentas para estar auxiliando no trabalho no campo. E com o aumento da produção de alimentos pela ajuda dessas ferramentas, o ser humano começou a se alimentar melhor e também começou a viver mais tempo. Na Idade Média, o ser humano tinha uma média de vida muito baixa. Então, com a grande quantidade de alimento que estava sendo produzido graças às tecnologias que estavam sendo desenvolvidas no campo, o ser humano começou a se alimentar melhor e começou a ter uma vida melhor.
Aqui a gente tem uma clara imagem dessas tecnologias que eram inventadas nesse tempo. A gente vê um boi puxando aí um aparelho de arado para que eles possam estar plantando a semente, os grãos com a velocidade maior, consequentemente produzindo mais alimento. Temos outra imagem aqui, agora puxada por cavalos, que era as charruas. As charruas era essa ferramenta aqui que a gente está mostrando, onde era puxada por animais, certo? Essa imagem é para você estar assimilando melhor como eram essas tecnologias dessa época. Quando eu falo tecnologia, a gente já assimila com celular, com aparelho, não. Mas nesse tempo, no século XI, as tecnologias eram dessa forma aí, tá certo? Com trabalho ainda por animais ou até um pouco braçal, que é pela força do homem. Nós temos, com essa grande quantidade de alimento, como eu falei para vocês, uma perspectiva de vida maior. Então o ser humano começa a viver mais. Naquela época, houve também retomadas das cidades europeias. Essas cidades, na Idade Média, estavam meio que abandonadas. Essas cidades faziam parte dos territórios da Igreja Católica. Mais para frente, a gente vai ver que a Igreja Católica, que os cidadãos conseguem libertações dessas terras da Igreja Católica. Com a grande quantidade de alimentos, não havia necessidade de muitas pessoas trabalhando no campo. Então, muitas pessoas migram do campo para a cidade procurando um meio de vida. Ou seja, com um número muito grande de pessoas trabalhando no campo e com a tecnologia em alta e produzindo bastante alimento, não era necessário esse tanto de pessoas trabalhando no campo. Então essas pessoas migram para a cidade atrás de emprego e atrás de meios de vida. Então muitos vão trabalhar como mercadores ambulantes, trazendo mercadorias de outros lugares, e outros vão trabalhar com artesãos. É aí, pessoal, onde a gente vai começar a ter as primeiras profissões, nesse período aí, na reabertura do comércio das cidades. Houve também, com esses mercadores que iam e voltavam por essas estradas trazendo para as cidades mercadorias, a criação das rotas comerciais. As três principais eram as cidades italianas do Oriente, pelo Mar Mediterrâneo, muito importante essa rota do Mar Mediterrâneo, porque o Mar Mediterrâneo vai banhar quase toda a região da Europa e vai ser uma rota muito importante para esses mercadores. Ao sul e ao norte por terra, e as cidades ao norte da Europa também vão ser criadas rotas. Aqui eu trago uma imagenzinha de algumas rotas comerciais. Deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês assimilarem melhor. Aqui, como a gente pode ver no centro, tem o Mar Mediterrâneo. Essa era a principal rota naquele tempo de mercadorias, tá certo? Chega o momento então que a gente vai ter nessas mudanças da Europa feudais a chegada das guerras e uma guerra que é de cunho religioso, ou seja, uma guerra puxada pela igreja, que são as cruzadas. Desde o século V, vários cristãos peregrinavam para os centros religiosos, para a Terra Santa em Jerusalém, onde tinha vivido Jesus, Cristo. Então, vários cristãos peregrinavam para essas rotas para Jerusalém. No século XI, os turcos muçulmanos eles vão conquistar Jerusalém e vão proibir os cristãos de visitar o túmulo de Jesus. Com essa proibição, o Papa Urbano II convoca então os cristãos para a guerra contra os infiéis, e eu coloquei entre aspas o infiéis, porque aqui nós temos uma guerra de duas religiões diferentes, os muçulmanos e os cristãos, tá certo? Os muçulmanos eram infiéis para os católicos daquela época, da mesma forma que os católicos eram infiéis para os muçulmanos, tá certo? Essa guerra ela se iniciou para a retomada da Terra Santa por esses cristãos, tá certo?
Esses guerreiros lutaram entre o século XI ao século XIII e eram conhecidos como cruzados, pois carregavam o símbolo da Santa Cruz no peito. Essa parte é bom vocês memorizarem, e a gente vai colocar até uma imagem mais tarde, sobre essa imagem dos cruzados, o cavaleiro santo, o cavaleiro que carrega a imagem da cruz no peito. Então é muito importante a gente estar lembrando isso. Entre motivações religiosas, também existiam interesses, nos quais eram o desvio da violência praticado pelos nobres, aqui apareceu nobrais, mas eu vou consertar no slide para enviar para vocês, tá? Para fora da Europa. Então, nessa época, a Europa era muito violenta. Os nobres praticavam bastante violência com seus servos, com os camponeses, e eles queriam desviar essa violência para fora da Europa. E esse combate das cruzadas foi uma oportunidade de isso estar acontecendo. Os mercadores queriam aumentar o comércio com o Oriente, ou seja, a parte mais para baixo da Europa. Então, as cruzadas ajudaram bastante no crescimento do comércio, pois esses guerreiros iam para o Oriente, voltavam para a Europa e os mercadores iam também com eles trazendo especiarias para vender nos comércios das cidades europeias. A gente tem também os nobres esperando obter mais terras e outras riquezas, e também a gente tem pessoas comuns esperando obter a salvação. E é importante a gente atentar por isso. Como a Igreja Católica dominava a mente das pessoas naquele tempo, o imaginário das pessoas. Se você luta na guerra, eu vou permitir que você tenha a salvação eterna. Então, os pobres, as pessoas comuns, que não tinham níveis nem, não eram sacerdotes, não eram nobres, eles lutavam sim na guerra, esperando a remissão de seus pecados, ou seja, o perdão pelos seus pecados. Aqui a gente tem a imagem de um cavaleiro cruzado, né, aí com a cruz vermelha no peito. A gente pode ver que é um cavaleiro assim forte, esbelto, e toda a imagem assim de um cavaleiro realmente santo, né, que lutava em nome de Deus. Ainda nas mudanças na Europa feudal, a gente tem a criação das universidades e a ampliação da arte e da ciência. O aumento do comércio nas cidades impulsionou essa criação o aumento da arte e a criação das universidades, porque à medida que o comércio crescia, era necessário estudos sobre cálculo, à medida que a população crescia, era necessário uma melhora na medicina. Então, tudo isso favoreceu para a criação das universidades e para o aumento do estudo nessas áreas. Tá certo? A gente tem uma infinidade de universidades crescendo na Europa, por Paris, por todas as cidades. E é aí onde a gente tem a criação das universidades, como a gente conhece hoje. As universidades elas foram a criação ainda na Idade Média, ainda não é da Idade Moderna. A gente tem também, isso é importante a gente se atentar, para as crises e doenças nessa época, pessoal. A gente pode ver uma grande prosperidade nessa Europa do século XI ao século XIV, só que a gente tem também, com essa prosperidade, a chegada de crises, fome, doenças e revoltas sociais. Naquela década do século XIV, o alimento que estava sendo produzido estava insuficiente devido ao grande crescimento da população. Então vejamos, no século XI era produzido muito alimento e as pessoas começaram a se produzir mais. As pessoas começaram a crescer, a população começou a crescer. Com isso veio chegando a escassez de alimento. Então a gente tem uma grande fome nesse período do século XIV, onde vai matar diversas pessoas. E a falta de higiene naquelas cidades era muito grande, pessoal. A gente não tinha naquele tempo, naquela cidade, sistemas de esgotos ou sistemas que possibilitassem a higiene pessoal. Então era coisa assim, a gente trazendo para uma palavra mais comum, uma coisa bem nojenta mesmo, eram cidades bem sujas. Isso colaborou para uma terrível epidemia chamada a Grande Peste,
A Grande Peste, conhecida também como a Peste Negra, atingiu toda a Europa e dizimou milhares de pessoas naquele período. Interessante porque hoje também a gente passa por uma epidemia, né? A gente passa pela epidemia do coronavírus e a gente passa por dificuldades com todos os avanços tecnológicos que a gente tem. Imagine naquele tempo uma epidemia dessa rolando na cidade, sem todo o avanço na ciência, sem todo o avanço na medicina que a gente tem hoje. Então, a peste, a grande peste foi uma coisa terrível que dizimou milhares de pessoas em toda a Europa. A gente vai ter também período de guerra entre alguns países. Esse episódio, que é a Guerra dos 100 Anos, colaborou para a crise no século XIV. A Guerra dos 100 Anos foi um confronto entre a França e a Inglaterra, que não durou 100 anos, durou 116 anos. Os principais motivos dessa guerra foram motivos das disputas pelas terras de Flandres, que eram terras que eram de ótimos cultivos, terras muito produtivas. Então essas terras geraram esse conflito entre França e Inglaterra e também tinha o interesse do rei da Inglaterra, Eduardo III, em se tornar também rei da França. Inicialmente, os ingleses conseguiram diversas vitórias, inclusive a tomada de Paris, a famosa cidade. Só que depois, com o exército profissional de Carlos VII, ele conseguiu a liberação de Paris e os franceses acabam ganhando a Guerra dos 100 Anos e fortalecendo sua monarquia, ou seja, fortalecendo o poder do rei na França. Aqui a gente tem uma imagem da Guerra dos 100 Anos, desse conflito que estava acontecendo. Temos aqui também uma imagem da peste negra, várias pessoas morrendo, sofrendo por causa dessa peste. Vamos em frente. Pronto, a gente chega aqui já no período de modernidade, tá? Esse período, como eu falei para vocês, tiveram 3 mudanças importantes: política, cultural e também econômica e religiosa também, tá certo? O primeiro ponto que a gente vai tratar sobre a Idade Moderna é a mudança cultural, que foi o Renascimento. E o que foi esse Renascimento? O Renascimento foi um movimento cultural que se iniciou ao final do período conhecido como Idade Média. Esse movimento ele foi apoiado pela burguesia, ou seja, pelos burgueses, que eram comerciantes daquela época. E é importante a gente gravar esse nome, burguesia, porque na Idade Moderna ele vai influenciar muito a estrutura daquela sociedade. Então, a gente tem a burguesia apoiando e adotando novas práticas que promoviam o avanço no campo das artes, da matemática e da ciência. Os renascentistas, como eram conhecidos os homens que conduziam esse processo da época anterior, o nome da Idade Média, ou Idade das Trevas, pois acreditavam que esse período anterior foi um período de regresso. Então a gente vê aqui que esse período, chamado Idade Média, Idade das Trevas, foi um nome dado por esses próprios renascentistas, que se achavam superiores a esse período em tecnologia, em arte e ciência, então deram ao período anterior o nome de Idade das Trevas. Só que vamos prestar um pouquinho atenção nesse período. Esse período chamado Idade das Trevas é um termo usado de forma errônea. Sim, a Idade Média foi um período de uma infinidade de coisas, de atrasos que aconteceram, mas também de uma infinidade de inovações, como a gente viu nos slides anteriores. Então a gente teve a melhoria nos campos, uma infinidade de... A gente teve a criação das universidades, e os renascentistas são fruto desses acontecimentos na Idade Média também. As características do Renascimento eram a valorização do passado greco-romano, ou seja, eles iam buscar
as ciências que eram utilizadas na Grécia, a política que era utilizada na Grécia e Roma, também a arte servia como inspiração para esses renascentistas, tá? O antropocentrismo, e aí eu quero que vocês lembrem esse nome, antropocentrismo, que significa que o homem passa a ser o centro dessa sociedade. Na Idade Média, a gente tinha o teocentrismo, que era Deus ao centro da sociedade. Então vamos lá. O antropocentrismo significa o homem ao centro dessa sociedade, e o teocentrismo, que era na Idade Média, significava Deus ao centro. Então os renascentistas apoiavam o antropocentrismo, que significava o homem da sociedade. Eles apoiavam também o individualismo, mas esse individualismo passa longe de ser egoísmo, tipo a pessoa se achar melhor que as outras. Não, o individualismo ele está voltado para a capacidade individual de talento e de criatividade, ou seja, minha capacidade individual de estar criando as coisas, de estar pintando as coisas, de estar fazendo as coisas, certo? A gente tem dentro desse período renascentista o humanismo. O humanismo foi uma corrente muito importante dentro do Renascimento. Esse movimento intelectual que estudava os antigos autores gregos e romanos para construir um novo mundo, ou seja, todo aquele mundo voltado para a religião, voltado para a Igreja Católica, estava começando a ser esquecido, e o homem passava a ser o centro dessa sociedade, ou seja, o ser humano passava a ser o centro dessa sociedade. Então é aí que nascem várias reivindicações por direitos do homem, por que o homem, por que alguns são ricos e outros são pobres, por que a Igreja Católica tem muito poder enquanto outros passam fome. Então aí começa uma série de reivindicações baseadas em estudos filosóficos, em estudos científicos, em toda essa sociedade. Então o homem começa a debater o seu lugar dentro dessa sociedade e não o lugar da religião. Os humanistas valorizavam ao máximo, como eu já falei, o ser humano e traduziram textos antigos para diversas línguas. Textos esses filosóficos da Grécia, da Roma, tá certo? Então eles pegaram esses textos e traduziam e espalhavam por toda a Europa. A gente tem grandes renascentistas, Dante Alighieri com a grande Divina Comédia. A gente tem também Leonardo da Vinci, que a gente vai ter várias pinturas, a mais famosa, a Mona Lisa. Leonardo da Vinci, um grande renascentista, que inventou maneiras de construir pontes, que trouxe uma série de inovações científicas que facilitaram a vida do ser humano, tá certo? Aqui é Leonardo da Vinci com a sua obra principal, né? A Mona Lisa. Aqui é outra obra também desse período renascentista, uma obra bem expressiva, vocês podem notar que eles eram bastante detalhistas, uma coisa muito bonita mesmo. Aqui é uma obra também muito famosa de Michelangelo, que ele pintou à mão a Capela Sistina, então essa obra aí está junto com outras obras no teto da Capela Sistina. A gente tem também uma infinidade de cientistas nesse período renascentista. O principal deles é Nicolau Copérnico, com a teoria do heliocentrismo, ou seja, o Sol no centro do sistema solar. Naquele tempo eles acreditavam que a Terra era o centro de todo o universo. Então vem Copérnico com a teoria do heliocentrismo. E um pouquinho mais para frente vem Galileu Galilei, que comprova a teoria do heliocentrismo, que é o Sol no centro do universo, com um pequeno telescópio que ele constrói sozinho e comprova que a Terra tem um formato esférico, como os outros astros que estão no céu, e que essa Terra possui dois movimentos, tá certo? É importante ressaltar que Galileu Galilei e Copérnico eles são perseguidos por essas descobertas. Então a gente vê que o avanço da ciência já começa
a incomodar pessoas que estão no poder, ou seja, a Igreja Católica. A gente tem aqui o movimento de translação, que foi um dos movimentos que Galileu descobriu, que é o movimento da Terra ao redor do Sol. E temos o de rotação, que é o movimento da Terra ao redor de si própria, ou seja, como a gente completa os dias, que demora 24 horas. O movimento de translação demora 12 meses, 1 ano, para a gente dar a volta ao Sol, e o de rotação, 24 horas para a gente dar a volta em si mesmo, na Terra, tá certo? Então, pessoal, é isso. A nossa aula fica hoje por aqui. Foi uma aula bastante expositiva. Eu vou estar enviando esses slides para vocês no grupo, tá certo? E vou estar enviando também uma atividade para vocês estarem respondendo, para que vocês possam estar assimilando melhor os conteúdos, tá certo? Foi muito bom aqui ministrar essa aula, tá? E até a próxima aula, que vai ser sobre a Reforma Protestante e as monarquias.